Vamos conversar sobre a temida quimioterapia? Todas as pacientes que chegam em consulta aqui comigo têm um grande questionamento e o grande temor que é da quimioterapia. E eu concordo com você que quimioterapia apavora, mas eu acho que esse conceito de quimioterapia apavora, eu costumo falar para os meus pacientes, eu vou te provar que o bicho tem menos de 7 cabeças. Não tem uma cabeça só não, mas tem menos que 7, porque a gente tem um preconceito de que quimioterapia faz muito mal. Então eu vou contar para você que a história não é bem assim. Primeiro, raciocina comigo. Quimioterapia não é a gente não está falando de um remédio só. Assim como antibiótico, a gente tem diversos tipos de remédio, quimioterapia a gente também tem diversos tipos de remédio. A gente tem quimioterapia que a gente faz na veia, a gente tem quimioterapia comprimido, e mais uma vez eu reforço com você que o tipo de quimioterapia que você vai fazer depende do seu tipo de tumor, das suas condições clínicas, do seu estadiamento, então de diversos fatores. Agora, de maneira geral, quimioterapia são medicamentos que a gente faz, na maioria das vezes, na veia do paciente. Em algumas situações, a gente pode fazer quimioterapia por via oral, comprimido. Mas vamos focar na quimioterapia que a gente faz na veia. Muitos pacientes questionam, doutor, eu preciso ficar internada para fazer quimioterapia para tratar meu câncer de mama? Não. De maneira geral, a quimioterapia para tratar o câncer de mama, a gente faz uma clínica de oncologia. Essa clínica de oncologia tem uma poltrona, você recebe o medicamento na veia como se fosse um soro. Antes da quimioterapia, na maioria das vezes a gente faz remédios para o enjoo, remédios para evitar alergia, e aí o paciente recebe a quimioterapia na veia e no mesmo dia depois do tratamento ele já é capaz de ir para casa e se cuidar em casa. Os efeitos colaterais da quimio dependem muito do tipo de quimioterapia ou do tipo de combinação de quimioterapia você vai estar fazendo. Mas de uma maneira geral, a maioria das drogas que são mais efetivas para tratar o câncer de mama, elas fazem sim a queda do cabelo. E eu concordo com você, mulher que está me ouvindo, que o cabelo é muito importante pra gente, né? Então a queda do cabelo é uma pedrinha no nosso sapato. Atualmente já existe tecnologia, não sei se você já ouviu falar da touca que congela o couro cabeludo, e essa touca ela diminui a chance de você perder o cabelo fazendo quimioterapia. Mais uma vez eu reforço que depende muito da quantidade de quimioterapia que você vai fazer e do tipo de quimioterapia que você vai fazer, mas existe essa alternativa. Além da touca, tem algumas maneiras da gente fazer quimioterapia que podem diminuir a chance de você perder ou não o cabelo. Isso é muito individual e cada paciente tem que conversar com o seu oncologista sobre essa questão da queda do cabelo. Um outro efeito colateral que é super importante, que muitas vezes os pacientes questionam, é em relação ao enjoo. A maioria dos quimioterápicos causam sim enjoo, mas a gente faz geralmente medicamentos antes da quimioterapia e depois da quimioterapia em casa para evitar que esse enjoo chegue e que o paciente passe mal, que você passe mal com o tratamento. Com quimioterapia a gente também pode ter aftas na boca, mas existe também drogas, né, remédios que a gente pode usar para que isso seja evitado. Inclusive, se você chupar gelo durante a aplicação de quimioterapia, você pode diminuir a incidência de afta na boca. Alguns pacientes precisam fazer bochechos, outros pacientes precisam fazer laser para que possa reduzir a chance de afta, que também é um efeito colateral esperado da maioria dos quimioterápicos. Para o oncologista, o efeito colateral que é mais, não é mais grave, mas que a gente precisa ficar mais atento, é o que a gente chama de neutropenia. O que é neutropenia? É a tal da imunidade, porque a quimioterapia ela diminui a imunidade. Então a gente precisa ficar atento, porque na maioria das combinações de quimioterapia para câncer de mama, a segunda semana após o tratamento é quando a imunidade está mais baixa. Então o paciente precisa tomar alguns cuidados, evitar aglomerações, deve evitar comer comidas cruas na rua, deve evitar comer japonês, porque a gente não sabe como aquele alimento está sendo manipulado e uma paciente que tem uma imunidade mais baixa pode não estar
é apta a se defender desses alimentos mal manipulados na rua. Então tem que ter atenção com isso em relação à neutropenia. E uma dica super importante e que pode salvar a vida é se você tiver febre. Fazendo quimioterapia, você deve tomar o seu antitérmico, mas você deve ir a uma emergência para ver se você não está com a imunidade baixa, porque na maioria das vezes a gente precisa iniciar antibiótico e em alguns pacientes a gente precisa internar. Nesse vídeo eu conversei com vocês de uma maneira geral sobre os principais efeitos colaterais de quimioterapia. Obviamente, cada remédio tem suas peculiaridades e devem ser conversadas com o paciente durante a consulta com o oncologista. Se você tiver alguma outra dúvida e quiser deixar aqui nos comentários, eu respondo para você nos próximos vídeos.